Olá, meus irmãos, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Continuando aqui os nossos trabalhos, a comemoração, relembrando a última semana do Senhor. Eu quero aqui vou dar um tempo para você nesse vídeo, você pegue na sua Bíblia aí, Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Amém? Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: "Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro repreendeu-o dizendo: "Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós verdadeiramente com justiça, pois recebemos o que nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez." Então o Senhor disse: "Lembra-te de mim." Então disse ao Senhor, "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso." Já era quase meio-dia e houve trevas em toda a terra até as 3 horas da tarde. Pois o sol se escureceu. O véu do templo se rasgou-se no meio-dia. Jesus clamou com grande voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Havendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: "Na verdade, este homem era justo." Todas as multidões reunidas para presenciar isso, vendo o que havia acontecido, voltaram-se lamentando-se. Entretanto, todos os seus conhecidos e mulheres que haviam seguido desde a Galiléia estavam longe observando essas coisas. Até aí. No Calvário existiam duas cruzes. Jesus no meio. De um lado, um malfeitor e do outro lado, outro malfeitor. Os dois eram culpados. Os dois estavam condenados. Os dois mereciam cruz, mas um rejeitou e o outro entendeu que Jesus estava levando o castigo que era dele. Os dois eram culpados. Os dois estavam ali por causa dos seus erros, por causa dos seus atos, dos seus pecados. E isso, queridos, representa toda a humanidade, porque todos pecaram e todos estavam distantes de Deus. A cruz era nossa, mas Jesus entrou nela, por mim e por você. Um homem rejeitou, o outro entendeu. Um zombava de Jesus, mas o outro reconheceu sua culpa e reconheceu a inocência de Cristo e declarou que ele era rei. Ele disse: "Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este mal nenhum fez." A salvação começa quando eu paro de me defender e começo a me render. Jesus levou o que nós merecíamos. Jesus estava entre dois culpados porque veio para assumir o lugar de culpado, não por ter culpa, mas por amor. Ele levou a minha culpa, a nossa vergonha, a nossa condenação, o nosso castigo. Lembra que nós lemos em Isaías 53, 5? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus não morreu pelos seus erros. Jesus morreu pelos nossos erros. O segundo crucificado entendeu a graça. Aquele homem não teve tempo de consertar o que fez. Ele não teve tempo de provar para ninguém nada, mas ele creu em Jesus. E Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Quem entende a cruz, entende a graça. Jesus, ele consumou. Ele declarou: "Está consumado."
Isso significa que a minha dívida, que a sua dívida foi paga, o preço foi quitado, a obra foi completa. Está consumado, foi o que ele disse. Bom, segundo Jesus, o ladrão tem ou teve acesso ao paraíso. Não porque tinha uma história limpa, mas porque encontrou e reconheceu um Salvador suficiente. O segundo malfeitor, o segundo bandido crucificado, ele entendeu. Eu sou culpado, Jesus é inocente. Ele estava levando o que merecia, o que eu merecia. E ainda há salvação. A cruz que era minha, que era sua, ele tomou. A dor que era minha, que era sua, ele levou. A condenação que era minha, que era sua, ele carregou. Jesus consumou tudo por completo. Ele ficou só, mas não morreu em vão. Lá no Calvário, Jesus estava cercado de gente, mas ao mesmo tempo estava sozinho. Soldados, haviam religiosos, curiosos, condenados, testemunhas. Mas ninguém podia fazer por ele o que ele estava fazendo. Ninguém podia fazer por mim, por nós. Ninguém podia fazer por eles lá o que ele estava fazendo. Só ele poderia fazer. Mais nenhum nome, mais ninguém. Somente ele poderia fazer. Lembra que eu falei em Êxodo 12? Ele estava substituindo aquele cordeiro representado na Páscoa. Para que ele nunca seja substituído como fonte de salvação para mim e para você. Aquele bandido entendeu o que muitos não entenderam até hoje. Aquele outro homem zombava, mas o segundo reconheceu. E disse assim, nós recebemos o que merecemos, mas este homem nenhum mal fez. Ele entendeu que era culpado, que Jesus era inocente, Cristo estava levando um castigo que não era dele. Ele entendeu que Jesus estava levando o que ele merecia, o que nós merecíamos. Muitos testemunhos do sacrifício, muitas pessoas estavam vendo tudo, a dor, o sofrimento, a entrega. Depois de tudo, muitos voltaram para suas casas e continuaram vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Muitos viram a cruz, mas nem todos entenderam a cruz. Mas tem um cara que nem era religioso, tão quanto judeu, tão menos judeu, muito menos judeu. O centurião, ele reconheceu quem Jesus era. Lucas 23:47 fala assim, e vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Jesus, ele muitas vezes, ele disse que coisas aconteciam para que ele seja glorificado, para que Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Morte, ressurreição, doença, veio a cura, conversão, demônios expulsos, pessoas restauradas, mas ele sempre deixou claro, para que Deus seja glorificado. O centurião disse, na verdade, esse homem era justo. O centurião é um homem acostumado com morte, provavelmente acostumado com várias pessoas que ele já tirou vida, várias pessoas morreram na frente dele no meio dessa crucificação, dessa punição, dessa sentença. Mas o impacto da morte de Cristo, a forma que Cristo morreu, a forma que as coisas aconteceram à sua volta, o céu se entristeceu, o sol esmureceu, a terra se abalou, o véu foi rasgado que representava a presença de Deus. O centurião percebeu que havia algo diferente naquela cruz. Não era uma cruz cotidiana onde várias mortes aconteciam, era outra coisa muito grande aconteceu, o centurião entendeu. A cruz tem poder para alcançar até corações mais endurecidos. A cruz tem poder de alcançar corações que estão duros. Pessoas cegas. Jesus estava só, mas estava consumando tudo. Jesus estava só porque ninguém podia dividir aquela missão com ele, é só ele. Ele era o único cordeiro, ele que representa o que... Ele é o verdadeiro cordeiro de Êxodo 12, ele é o verdadeiro pão da vida, ele representa a nossa salvação. Ele disse, está consumado. Ele ficou sozinho para que nunca
nunca fosse substituído na nossa memória por outro nome. Só precisamos crer nele. Na cruz, aquele malfeitor entendeu. O centurião reconheceu. Muitos testemunharam que Jesus consumou. Ele ficou só para que hoje ninguém precise morrer longe da graça. Ele levou o que era meu, o que era seu, e consumou tudo por amor. Daqui até as 3 horas da tarde, que na Bíblia, nas versões mais originais, mais fiéis, é a 9ª hora, contada das 6 horas da manhã. Na 6ª hora o céu se escureceu. O véu se rasgou. E às 3 horas da tarde, a vida daquele homem foi entregue por mim e por você. A grande notícia, o grande plot twist dessa história, o spoiler que eu vou dar aqui, como se nós estivéssemos naquele dia, naquele passado, que no 3º dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que todos tivessem a certeza de que ele é Deus, que ele é rei. Só ele conseguiu e poderia conseguir nos reconectar com o Senhor. Entenda isso para a sua vida, feche seus olhos. Eu quero que você comece a ter um arrependimento real no seu coração. Busque o perdão verdadeiro a ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, damos graças a Ti, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus. O Senhor escolheu passar por isso. O Senhor se entregou por mim. O Senhor se entregou por nós. Nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, reconhecer e declarar que nós entendemos tudo o que o Senhor passou, mas não sabemos a proporção que foi. Jamais poderemos recompensá-lo, Senhor, pela graça que nos foi concedida. E aqui nós estamos para glorificar o Teu nome e declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor podia consumar, só o Senhor podia entregar sua vida por tantas outras. É que, Senhor, nós rogamos para aqueles que ainda não entenderam, venham entender o real propósito e motivo do seu sacrifício, que não foi em vão. Foi o maior acontecimento desse planeta, desse universo. Foi a reconexão, a restauração do nosso relacionamento com o Pai. Damos graças a Ti, Senhor, e eu peço por cada família, cada vida que está ouvindo agora nesse momento, que possamos juntos caminharmos até que o Senhor venha. E juntos, num domingo de manhã, numa ceia, nesse próximo domingo, estarmos juntos, felizes, ceando, comemorando a grande vitória, muito maior do que um Natal, do que um Ano Novo, a sua ressurreição. O nosso Rei ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Glórias te damos, ó Pai. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos.